Como efetuar uma auditoria, como efetuar uma análise nas contas do condomínio. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema é Introdução à Auditoria Condominial. Esse é um tema sugerido pela nossa inscrita no WhatsApp, a Ana. Ana, obrigado por participar e um abraço. Vamos lá! Bem pessoal, esse é um tema um tanto quanto abrangente, né? Estamos falando de técnicas de auditoria e vamos hoje falar por cima, né? Conceitos básicos de como efetuar uma auditoria, como efetuar uma análise nas contas do condomínio. Primeiro, você precisa identificar qual que é o regime de contabilização do condomínio. 98% dos casos é regime de caixa, né? O que é regime de caixa? Regime de caixa são registros contábeis de entradas e saídas financeiras que ocorreram durante o período. Geralmente a prestação de contas é mensal, né? Então naquele período de um mês é contabilizado tudo que entrou de receitas e tudo que saiu de despesas, com documentação suporte. De sorte que o saldo contábil deve coincidir com o saldo bancário, o saldo financeiro. Afinal, foi contabilizado tudo que entrou e tudo que saiu deve ser o que está contabilizado, o que está registrado no seu extrato bancário, certo? Nem sempre isso acontece. Então esse é o primeiro ponto que precisa ser verificado logo no início da auditoria. Se o contábil está batendo com o financeiro. Ok. Verificou o regime de contabilização, como eu falei, geralmente é caixa. Verificou divergência entre a posição contábil versus financeira. Então já temos um problema de entrada, né? Não está sendo bem contabilizado as receitas e despesas do condomínio face à movimentação bancária, a movimentação no extrato bancário. Segundo momento é fazer a leitura da convenção e das atas. Por quê? Esse é um dos primeiros passos importantes. Porque quando você lê a ata, você passa a entender o contexto do condomínio, né? O que está acontecendo, o que foi deliberado, o que não foi deliberado, o que foi reprovado, se as contas foram aprovadas, se foram reprovadas, se houve alguma ressalva, se houve alguma aprovação importante, né? Inclusive da previsão orçamentária. Segundo passo, ainda referente à leitura, é ler a convenção. O que você lê na convenção, você tem condições de entender quais são as regras daquele condomínio. É lógico que a convenção ela é baseada no Código Civil, né? Mas cada convenção ela traz algumas particularidades que é a realidade daquele condomínio. Então é primordial que seja feita a leitura integral da convenção para entender quais são as leis que regem aquele condomínio em específico. Passando esse passo, você já tem a história do condomínio através de atas, as leis, né, que regem o condomínio, as leis internas do condomínio. Vamos para a análise dos documentos. Primeiro, você precisa identificar, monta-se a base, né, das receitas e despesas mês a mês, e aí você identifica quais são os principais gastos do condomínio. Por quê? Porque você precisa saber se existem gastos ordinários relevantes, quais são, e gastos extraordinários que precisaria ter sido aprovado em assembleia ou não. Gastos emergenciais não é aprovado em assembleia com antecedência, mas deve ser comentado em assembleia posterior. Gastos necessários, mas não urgentes, aí sim tem que passar por assembleia, assim como gastos voluptuários. Ok? Gastos voluptuários, só passando rapidamente, são aqueles gastos que de benfeitoria ao condomínio, mas ele não seria necessário, não faz falta, mas melhora o condomínio. Então aí precisa de um quórum qualificado de 2/3 para ser aprovado essa despesa voluptuária. Mas voltando ao nosso assunto principal, verificadas as contas, vamos fazer a análise. Eu sempre sugiro que a análise seja feita a 100%,
Mas, obstante ser feita 100% ou por amostragem, o auditor precisa identificar quais são as principais contas, né? Que é aquelas que o condomínio está mais exposto ao risco. Falando em despesa, mas pode ocorrer também que o condomínio esteja exposto ao recebimento de receitas, ou seja, a inadimplência. Será que aquela inadimplência é real? Isso aí também precisa ser analisado, mas só esse assunto renderia um outro vídeo. Então vamos focar ali em despesas. Verificou-se as despesas, verifica-se se aquela despesa ela é relevante ou ela é de cunho mensal e, por consequência, ela precisa de ter um contrato. Então analisamos o contrato, se é um contrato antigo, verifica-se se foi atualizado adequadamente. Geralmente o índice é o IGPM, tem que se fazer essa análise para ver se o condomínio não está pagando a mais, estiver pagando a menos, verifica-se se houve um acordo referente a isso. Aí vamos para a análise dos documentos. Então, na análise de documentos precisa se verificar nota fiscal, comprovante de pagamento e casos de aquisições ou contratações momentâneas, aí precisa de ter a cotação. A cotação, como nós já comentamos em vídeos anteriores, ela não é uma obrigação legal, mas ela é uma obrigação administrativa. Todo tipo de administração, seja ela de empresa, seja de condomínio, precisa haver uma cotação para justificar a prestação de contas daquela despesa. Por que houve a contratação neste valor? É o melhor preço? É a melhor empresa? Tinha a melhor condição de serviço? As outras cotações tinham o mesmo tipo de serviço? Ou existe uma discrepância aí em qualidade de produto ou escopo de trabalho quando é a prestação de serviço? Então precisa ser verificado isso também, porque acontece muitos casos que a cotação é realizada, mas ela é discrepante, né? Você tem A, B, C tipos de qualidade de produto, por exemplo, câmeras, né? Que é comum a aquisição de câmeras, né? Sistema de monitoramento. Ter 3 tipos de qualidade, evidentemente que você tem uma diferença grande entre valores, né? E aí, às vezes você contrata a empresa mais barata, mas com a pior qualidade. A mesma coisa prestação de serviço. Tem que ter equiparado, o que cada empresa está oferecendo tem que ser semelhante para você ter uma avaliação real daquele produto ou daquele serviço. Isso é verificado. Se não foi feito isso pela gestão, já é um outro problema. Passo 2. Não foi feita a cotação, vamos verificar se aquele produto, né, na limitação do nosso conhecimento técnico ou especificação do produto adquirido ou do serviço contratado, se ele está de acordo com a prática de mercado ou se existe um superfaturamento. Infelizmente, como nós já falamos no vídeo anterior sobre fraudes, é comum acontecer superfaturamentos em gestões fraudulentas. Então, precisa ser verificado se o preço adquirido ou contratado está dentro da média de mercado. Verificado isso, vamos para a análise mais minuciosa. A nota fiscal foi emitida pela empresa que recebeu o valor? O contrato, CNPJ, razão social, é o mesmo que está na nota fiscal? Essa nota fiscal, ela ainda está válida ou ela foi emitida e foi cancelada? Isso precisa ser verificado também, né? Quem são os donos da empresa? Verifique-se também junto à Receita Federal ou à Junta Comercial se a empresa não tem algum conflito de interesse junto ao síndico e os demais componentes do corpo diretivo. Os conselheiros, por exemplo, subsíndico, a administradora. Teste bastante também da administradora abrir outros frentes de negócio e aí ela sempre empurrar o seu negócio para executar o serviço nos condomínios. Então você tem que ver se não existe esse conflito de interesse e se não está sendo cobrado um valor acima da prática de mercado, que também é outro problema comum.
a administradora ou o síndico, ele tem uma outra empresa que presta um determinado serviço e ele empurra essa empresa para o condomínio num valor superior à prática de mercado. Temos aí então conflito de interesse e superfaturamento. Como se identifica empresas que foram criadas somente para prestar serviço para o condomínio? Notas fiscais sequenciais, por exemplo. Você verifica janeiro, fevereiro, março, que a nota é 1, 2, 3. Logo se identifica que essa empresa não tem outro cliente, ela só presta serviço para esse condomínio. Então gera uma dúvida para o auditor, né? E aí precisa ser efetuada uma análise mais minuciosa de quando surgiu a empresa, questão do contrato, conforme eu já falei, e os envolvidos da empresa. E é isso, pessoal, que a gente vai falar nesse vídeo, nesse primeiro vídeo, tá? Recapitulando, regime de contabilização, saldo bancário reflete com o saldo financeiro, como é que foram feitas as aquisições, se houve aprovação, existe nota fiscal, existe o pagamento para aquele fornecedor, está tudo casado, contrato, prestador de serviço e pagamento. Outro item importante, recolhimento de impostos. Foi efetuado o recolhimento de impostos, houve a retenção e recolhimento referente àqueles impostos que eram devido ao tomador fazer a retenção. E aí é outro assunto que gera um novo vídeo, né? A questão de impostos, que no Brasil é bastante complexa. Sempre tem um porém. Nunca existe uma regra exata para ISS, para INSS, PIS/COFINS, CSLL, o próprio imposto retido na fonte, que para caso de condomínios não é aplicado, mas em associações já é aplicado, tá? Hoje nós estamos falando um pouco especificamente em condomínios, mas a associação é semelhante, mas ela tem algumas diferenciais, como por exemplo o regime de contabilização, que por lei ela precisa ser por regime de competência, mas há muitas associações que elas fazem os dois modelos, né? Regime de caixa e regime de competência, uma para atender a legislação, né? E as obrigações acessórias, e outra para facilitar o associado entender as contas, a movimentação real mês a mês. Ok, pessoal? Era isso que nós tínhamos para falar sobre esses aspectos gerais de técnica de auditoria. Nós contamos com a sua participação. Gostou do vídeo? Dê o seu joinha, se inscreva no canal, repasse esse canal para os seus amigos, né? Porque tem muitos condôminos, que pode ser, a maioria das pessoas está na qualidade de condôminos, né? Muita gente mora em condomínio, seja vertical ou horizontal, e tem uma série de dúvidas, né? Esse é nosso objetivo, passar informação para vocês terem maior entendimento das contas do seu condomínio, e se precisar de uma auditoria, nós estamos também à disposição, ok? Então participe, nós gostamos quando vocês participam, porque aí nós geramos conteúdo que realmente interessa a todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Ana, que estreou aí a participação. Esperamos que novos inscritos no nosso WhatsApp, no nosso Telegram, aqui no canal, participe para fazermos conteúdos que realmente tirem as suas dúvidas, ok? Um abraço e até a próxima.